Fala pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui extremamente importante. Hoje eu decidi trazer o tema desse vídeo muito por conta de um cenário que eu venho contemplando aí com muita recorrência no mercado, principalmente atendendo clientes aí que investem em previdência privada através dos grandes bancos, tá? A ideia aqui, de novo, é trazer com transparência para você um dos principais problemas que eu vejo hoje como assessor de investimentos, como profissional da área, e que isso impacta diretamente e degrada, destrói o futuro financeiro de diversos investidores, tá? Não esqueça de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e principalmente compartilhar com outros investidores aí que investem em previdência privada através dos grandes bancos, tá joia? Vamos começar então de forma transparente e rápida aqui. Vocês já estão vendo o tema desse vídeo, né? Pare de investir em previdência privada nos bancos. Logicamente, esse título aqui, ele é de forma bem generalizada, tá? Mas de certa forma, como um palpite, eu acho que mais de 90% dos investidores que estão em previdência privada investem da forma equivocada e por isso eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês para trazer somente um resumo dos principais problemas que acontecem e que vocês estejam alertas aí para nunca mais terem esses problemas nos investimentos de vocês, tá joia? Vamos lá então. Estou compartilhando aqui minha tela já com vocês. Vamos para as definições básicas da previdência privada. Lino, o que é uma previdência privada? Primeiramente, eu gosto de definir que a previdência ela é um investimento para o longuíssimo prazo. Por quê? Dentro da sua estrutura, principalmente falando da parte tributária, é um dos investimentos, se não o melhor na questão de pagar a menor alíquota de investimentos de tributação que a gente conhece no mercado, tá? Isso só é por conta de pensar a longuíssimo prazo. Então, quando a gente investe hoje em uma previdência, a gente pensa em uma palavra num sinônimo, né, de forma direta em longuíssimo prazo, tá? Não tem como a gente pensar em curtíssimo prazo como previdência privada. E aí eu até coloco uma pergunta aqui, né? Muitas pessoas investem em previdência privada para complementar a aposentadoria do INSS. Na verdade, eu diria que seria o contrário, né? Eu nunca penso, na verdade, na aposentadoria do INSS, até porque vocês já contemplam rotineiramente aí os diversos problemas que a gente está enfrentando como estrutura brasileira, né, como estrutura da Previdência de forma geral. Então eu diria que a Previdência privada já seria um mecanismo de previdência principal, tá? Tiraria o INSS da jogada e focaria simplesmente e exclusivamente na previdência privada. Por isso que eu desconsidero o INSS em todos os casos quando eu estou trazendo essa tratativa com os investidores no dia a dia, tá bom? Então vamos lá, ó. Quando a gente fala de previdência, o que é na sua Constituição, no seu conceito básico? A previdência é uma forma de poupança ou investimento, eu poderia colocar aqui melhor, né? Onde o investidor contribui com valores mensais ou esporádicos, tá? Aportes grandes ou aportes a cada 6 meses, um ano, enfim. E esses valores são investidos em diferentes tipos de fundos, né, que a gente chama dos fundos de previdência, e com o objetivo de gerar um retorno ao longo do tempo, né, principalmente nessa janela de longo prazo que eu trouxe aqui para vocês. Dito essa parte do conceito da previdência, vamos entender a estrutura de como funciona essa previdência privada, seja em grandes bancos, corretoras de investimento, bancos de investimento, mas é importante frisar esses conceitos básicos para vocês entenderem os problemas que vem em seguida, tá? Basicamente, vamos lá, pessoal. Quando a gente pensa em previdência, a gente está falando de fundos de investimento. O que são fundos de investimento, Lino? São nada mais que um condomínio de investidores. Ou seja, quando a gente pensa numa previdência privada, num fundo de previdência privada, a gente pensa em diversos investidores dentro desse condomínio, dentro desse grupo de investidores, dos quais tem valores financeiros que aportam o seu dinheiro lá, tá? Então, por exemplo, o fulano ele tem X mil reais, coloca esse dinheiro lá na previdência de X mil reais, por exemplo, e ele compõe justamente esse condomínio de investidores, dos quais são diversos investidores, a gente chama de cotistas, tá? E dentro desse fundo, que é um CNPJ, ele é administrado justamente por uma gestão, que a gente chama de gestor do fundo, dos quais esse gestor ele está ligado, né? Ele é um funcionário teoricamente desse fundo e ele administra o recurso de todos esses investidores, nesse condomínio de investidores, para investir justamente naqueles ativos que o fundo se propõe a investir, dentro da sua normativa, dentro da sua lâmina de apresentação que a gente chama. Então, de certa forma, né, quando a gente pensa num fundo de previdência privada, principalmente aqueles de renda fixa, bem conservadores, esse gestor ele vai investir nada mais que o dinheiro de todo mundo aqui, né, todo esse pessoal que está aqui, em títulos públicos, títulos de renda fixa, CDBs, enfim, diversos títulos aí que a gente conhece no mercado conservadores para entregar o melhor resultado dentro daquilo que eles esperam, tá? Então é basicamente essa função. E aí, como eu disse agora para vocês, né, esse gestor ele escolhe os ativos,
dentro da sua diversificação dentro desse fundo, tá? Ele define também as estratégias desse fundo, é um fundo de conservador, é um fundo que busca um pouco mais de risco, então ele é um fundo mais para perfis moderados, agressivos, e aí ele tem justamente em contrapartida, né, a questão de controle de riscos dentro dessa aplicação dos ativos aqui que ele escolheu do fundo, tá? Então, basicamente, esse é um fundo de previdência que funciona tanto em bancos, tanto em corretoras ou, enfim, outras instituições de investimento de forma geral, tá? E aí eu trago para vocês um questionamento. Por que é um problema investir na previdência privada através dos bancos, tá? Primeiro ponto, pessoal, sendo bem transparente aqui com vocês, é justamente que, eu até coloquei aqui de forma enumerada, o profissional que vai te recomendar as previdências, ele tem conflito de interesse, tá? Vou até dar um check aqui porque isso é um problema gravíssimo. O que acontece hoje de forma transparente? Quando você vai fazer uma previdência num banco, numa corretora que seja, esse profissional ele vai vender justamente aquele produto, aquela alocação, para ele bater a meta dele, tá? É única e exclusivamente esse conceito. Então, dentro dessa perspectiva extremamente negativa, ele sempre vai te recomendar as previdências que são de interesse dele mesmo, ou seja, do interesse da instituição. Porque, como ele é um funcionário dessa instituição, ele vai recomendar sempre aquilo que gerar um alcance de meta para ele, um alcance de objetivo na forma profissional, tá? E não vai, logicamente, trazer uma prerrogativa de interesse do próprio cliente, do próprio investidor, para que ele faça bons investimentos. Então, esse é o primeiro problema gravíssimo que eu queria trazer para vocês. Qual que é o segundo? Ele não vai fazer uma diversificação estratégica na sua previdência privada. Esse é um problema gravíssimo também. Por quê? De novo, ele vai vender ou mesmo recomendar produtos do próprio banco, né, principalmente do banco quando eu estou falando isso, e ele não vai fazer estratégias de diversificação dentro daquilo que o produto de previdência oferece hoje, né? A gente não precisa necessariamente investir numa única estratégia de investimentos, mesmo sendo conservador. A gente pode investir em diversas outras previdências privadas conservadoras para sempre ter um resultado acima da média, tá? Eu vou trazer isso de forma mais detalhada nos próximos slides para vocês entenderem. Então esse é o segundo problema gravíssimo. Qual que é o terceiro problema gravíssimo, Lino? Não vai ter uma gestão ativa dessas previdências privadas, dessa carteira de investimentos de previdência privada. Por quê? Previdência privada, pessoal, principalmente falando da parte de fundos, tem que ter uma gestão ativa, tem que ter um acompanhamento recorrente. Quanto que deu a minha previdência privada ou a previdência privada do investidor X nos últimos 6 meses? Como que está esse resultado? Como que está essa previdência privada nos últimos 12 meses, nos últimos 2, 5 anos de alocação? Tá? Então tem que ter, quando a gente fala de fundos de investimento, tem que ter uma gestão ativa, não tem jeito, tá, pessoal? Um mês ou outro, né, às vezes um fundo ele pode desempenhar de forma muito abaixo da média ou próximo da média, mas quando a gente tem uma gestão ativa, a gente tem que olhar numa janela considerável de, por exemplo, 3 meses para ver se está valendo a pena investir nesse fundo ou nesses fundos, tá? Então é extremamente importante a gente considerar essa gestão ativa e com certeza isso, se não é feito, traz perspectivas muito ruins para o futuro dos investimentos de qualquer investidor, tá? Então, trazendo aqui para vocês, o primeiro problema de forma resumida. O profissional que vai te recomendar as previdências tem conflito de interesse, não tem jeito. Por quê? Igual eu falei, meta de banco. Ele é funcionário do banco e ele vai simplesmente bater as metas do banco, tá? Segundo ponto, produtos limitados apenas dos bancos. Por quê? Pela lógica elementar, quando o gerente de um banco vai vender uma previdência, qual a previdência que ele vai vender? Exatamente daquele banco que ele é funcionário, tá? Então, como eu disse para você, o fundo do banco, né, que é um fundo de previdência X, por exemplo, ele possui uma taxa de administração. E quanto mais dinheiro tiver nesse fundo, maior vai ser a taxa de administração que o próprio fundo vai receber e esse fundo vai repassar para o banco que ele está custodiado, tá? Então, vocês percebem aqui que é um jogo de ganha-ganha justamente para o banco, né? O gerente recomenda uma previdência, esse recurso que você, investidor, tem nessa previdência do banco, tem uma taxa de administração que o banco também ele ganha em cima disso, tá? Então, por isso que eles sempre recomendam e existe esse conflito de interesses. Segundo ponto extremamente negativo aqui que eu trouxe para vocês. De forma geral, esse profissional não vai fazer uma diversificação estratégica na sua previdência privada. Por que eu falo isso? Investimentos, pessoal, em apenas uma estratégia e não tem diversificação. Por que eu estou apresentando isso aqui de forma detalhada? Quando a gente fala de previdência privada, a gente tem uma possibilidade de portabilidade interna, do qual a gente pode diversificar o mesmo valor de previdência de uma carteira de um investidor em diversos fundos de previdência.
Então, por que em vez de eu, investidor, mesmo falando de conservador, ter a minha previdência em um único fundo de previdência, por que eu não posso ter em 2, 3, 4 no máximo, para diversificar entre bons fundos, né? Não é qualquer fundo que a gente vai alocar, mas que eu possa ter a possibilidade de ter um resultado acima da média. Então, é por isso que eu falo para vocês. Eles não têm uma diversificação estratégica na carteira, principalmente na de previdência privada. Então, exemplo claro aqui, ó, uma carteira de previdência, como exemplo aqui no valor de 700 mil, ela está alocada, quando a gente está falando de grandes bancos aí, em um único fundo de previdência privada no banco. Né? Eu trouxe até um banco fictício aqui, 123, mas infelizmente tem esse valor de 700 mil reais de um investidor em um único fundo de previdência, tá? Isso não pode ser feito porque o investidor tem a possibilidade de diversificar a sua estratégia, e quando a gente tem a diversificação, que é o que eu sempre trago aqui para vocês, né? A diversificação é o único almoço grátis que a gente tem no mercado financeiro, a gente tem um resultado muito acima da média de longo prazo, tá? Infelizmente, muita gente não consegue ter essa clareza de informação para ter uma diversificação na sua carteira de previdência. Terceiro ponto que eu trouxe para vocês, inclusive até corrigindo, falando do segundo ponto, né, de diversificação, qual que é o mundo ideal que eu trouxe para vocês, inclusive comentei anteriormente? Essa mesma carteira de previdência no valor de 700 mil pode estar tranquilamente em 200 mil aqui alocados no fundo de previdência do Banco Corretora X, outros 100 mil reais a gente pode colocar num fundo de previdência do banco ou barra corretora do fundo Y, mesmo raciocínio de 100 mil para o banco Z e 300 mil para o banco W, por exemplo. Então vocês percebam que de um fundo que a gente teve no exemplo anterior, de uma única alocação com um único resultado, a gente pode pegar o mesmo valor e diversificar em 4 bons fundos aí do mercado com estratégias parecidas, mas que eles possam entregar uma diversificação, e com uma diversificação a gente mitiga risco, e com a mitigação de risco a gente tem um resultado muito acima da média para os investidores no geral, tá? Então isso é um ponto extremamente importante que muitas pessoas infelizmente ignoram ou mesmo desconhecem, né? Por isso que eu estou trazendo essa informação para vocês, e infelizmente traz problemas negativos aí no sentido de resultados para o longo prazo, tá? Por que eu estou falando todos esses pontos, pessoal? Veja a prova do que eu estou falando exatamente aqui nesses slides. Primeira coisa, eu trouxe aqui, não vou revelar logicamente qual que é o fundo de previdência, de qual instituição bancária são esses dois exemplos que eu vou trazer para vocês, mas percebam todos esses pontos que eu estou comentando aqui com vocês. Primeira coisa, esse fundo aqui é de um banco aí renomado, né, um dos maiores bancos hoje do nosso país, se não o maior, e a gente tem uma rentabilidade nos últimos 12 meses, isso que a gente está falando, principalmente nesse vídeo que eu estou gravando para vocês, de uma taxa Selic a 15, tá? Então, rentabilidade dos últimos 12 meses está em 11,95%, e olha o tamanho do patrimônio líquido, pessoal, desse fundo de previdência. Nada mais que 11,75 bilhões de reais, tá? Isso aqui é muito dinheiro. Então, existe mais de 11 bilhões, quase 12 bilhões de reais nesse fundo de investimento, do qual ele está entregando abaixo do CDI. Né? Eu peguei até uma janela um pouquinho mais curta aqui para vocês entenderem no gráfico, mas vocês percebem que ele tem uma rentabilidade abaixo do CDI vigente, que é o benchmark aí de renda fixa do mercado que a gente chama. Tá? Então, podem vir aqui que eu trouxe até também a rentabilidade histórica desse fundo, ou seja, quanto que ele deu de resultado mês a mês e ano após ano, e perceba que desde o começo ele deu uma rentabilidade de 95,4% do CDI. Ou seja, ano após ano ele fica abaixo do CDI. Vocês percebem aqui que ano após ano ele entrega uma rentabilidade abaixo do CDI. Né? E principalmente quando a gente fala de Brasil, né, que são juros altos, é extremamente importante os investidores, principalmente conservadores, aproveitarem esses momentos da maneira correta. Tá? Então vocês percebem que colocando o CDI como parâmetro, ele não está entregando nenhum CDI vigente aí numa janela principalmente de longo prazo. Né? Se a gente vê, por exemplo, em 2015, que eu vou pegar um ano aleatório aqui, ele entregou lá em 2015, lá atrás, 88 de CDI. Tá? Isso é preocupante. Infelizmente, diversos investidores investem, por exemplo, nessa previdência desde 2015. Isso aqui é extremamente errado. Tá? E, no meu ver, pode melhorar e muito a condição, a alocação e o resultado no longo prazo desses investidores de forma geral. Tá? Segundo exemplo aqui, eu acho que é o pior ainda, né, que eu trouxe. Inclusive tem vários assim no mercado, tá? Outro fundo de um outro banco, tá? Não é o mesmo banco anterior, mas um outro banco renomado no nosso país, gigantesco também. Tem uma rentabilidade nos últimos 12 meses de 8,84%. O patrimônio líquido desse fundo, pessoal, de previdência, que diversos investidores alocam pessoa física, está quase chegando a 5 bilhões de reais alocados somente nessa previdência, tá?
olha só quanto que ela está entregando num resultado aí, quando a gente vê de longo prazo, tá? Eu peguei até desde a constituição desse fundo, 2000 e talvez, sei lá, 2003, e até agora, olha só quanto que está dando CDI em todo esse período. Mais de 1.142% do CDI, enquanto esse fundo de previdência, pessoal, entregou nada mais que a metade desse valor. E infelizmente, tá? E por que isso acontece, Lino? O pessoal pode perguntar, pô, Lino, um fundo de previdência de um banco renomado hoje entrega metade do CDI em longo prazo? Por que acontece isso? Justamente, pessoal, por causa dos problemas e pontos anteriores que eu falei para vocês, tá? E infelizmente isso é uma realidade que ninguém conta para os investidores. Nenhum gerente do banco, nenhum profissional do banco vai chegar para você como investidor, principalmente previdência privada, e vai falar, ó, vamos mudar esse fundo aqui, né? Ele vai tomar essa iniciativa para chegar e falar, ô fulano, investidor, vamos mudar esse fundo aqui porque desde o início ele está entregando metade do CDI, ou mesmo quando ele vai alocar o seu dinheiro, que é pior ainda, ele não fala desses pontos aqui que são extremamente negativos. Isso, pessoal, infelizmente é realidade, tá? E me dói no coração, principalmente como profissional de investimentos aí da área, eu ver casos assim de investidores de modo geral caindo nesse problema, tá? Isso aqui, de novo, no longo prazo é um problema seríssimo, tá? Vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Trazendo novamente a rentabilidade histórica mês a mês e ano após ano, olha esse dado aqui, pessoal, desse mesmo fundo que eu trouxe no slide anterior. Desde o início, ele entregou apenas 52% de CDI, que foi a metade daquele gráfico que eu mostrei para vocês, tá? Isso, quando a gente coloca numa janela de longo prazo, o problema se agrava muito mais. Por quê? Quando a gente pensa numa alocação, vamos pensar nesse exemplo aqui do gráfico anterior. Vamos supor que eu coloquei 100 mil reais aqui, por exemplo, tá? Fictícios, e deixei ele rendendo até o final aqui desse ano. Uma coisa é ter esse problema de rentabilidade no longo prazo. Outra coisa, pessoal, é também ter esse mesmo problema, esse mesmo cenário com um investidor que a duras penas faz o seu aporte mensal, contribui com a sua previdência em todo esse período aqui. Imagine a diferença que esse investidor, né, nessa previdência privada aqui, desde 2002 ali, tivesse alocado da forma correta, com diversificação, com estruturação e gestão ativa da sua carteira, o quanto de resultado ele poderia se sobressair do CDI em todo esse período, em toda essa janela de longo prazo. Então vocês percebam que tudo isso daqui ninguém fala para os investidores de forma geral, primeiro, pela falta de conhecimento, tá? Acredito eu. Muitas das vezes seria também pela questão de má fé, principalmente pela questão da instituição, porque a instituição, principalmente bancária, sabe muito bem desse problema e não fala disso, tá? E eu já te falei isso para vocês, principalmente pela questão de conflito de interesse. Então, hoje, vocês que estão assistindo esse vídeo não podem cometer mais esse problema, tá? Isso é uma coisa séria que eu trago aqui para vocês de forma transparente e espero que vocês nunca mais, né, tenham esse problema e que acompanhem a sua carteira de perto, tá bom, pessoal? Então, só para fechar o vídeo aqui, para a gente resumir, logicamente eu posso trazer outros vídeos aqui de forma mais detalhada para vocês, mas eu quero que vocês entendam um ponto principal. Se não vai ter uma gestão ativa, os pontos que eu trouxe para vocês, né, espero que estejam claros, principalmente os que eu citei anteriormente. Investimentos, quando a gente fala de previdência privada, principalmente os de longo prazo, precisam ter uma gestão ativa, tá? Eu falei isso para vocês. Não é simplesmente alocar num fundo excelente do mercado e deixar a previdência privada lá a ver navios, sem acompanhamento, sem ver como que está a rentabilidade dessa previdência mês a mês. Tem que ter uma gestão ativa. Segundo ponto, previdência privada mal diversificada ocasiona ou leva a resultado péssimo no longo prazo, que acabei de falar para vocês, e esse resultado péssimo no longo prazo gera uma sucessão patrimonial deficitária, tá? Por que eu estou falando de sucessão? Muitos investidores hoje alocam em previdência privada justamente pelo benefício que a gente tem da isenção do ITCMD aí na parte de sucessão patrimonial, tá? Então a previdência se não né, é um dos melhores veículos aí de investimento hoje do mercado para a questão de sucessão. E um problema ocasiona o outro. Se a gente tem uma previdência mal diversificada, resultado péssimo no longo prazo e uma sucessão patrimonial muito mal feita com resultado extremamente deficitário, tá? Então, são esses pontos que eu quero trazer para vocês, principalmente para você investidor que tem uma previdência, investe uma previdência, buscando uma parte de sucessão aí para os seus herdeiros, tá? Então, uma coisa, infelizmente, um problema leva a outro, tá? E aí, como eu falei para vocês, até para a gente fechar aqui, bons fundos de previdência alocados com uma gestão ativa,
com certeza vai trazer prerrogativas importantes para os investidores de longo prazo e os objetivos financeiros deles finalmente vão ser alcançados quando a gente pensa nessa janela mais distante, tá? Então, de novo, pessoal, uma coisa leva a outra. E, de novo, se vocês assistiram esse vídeo e entenderam a mensagem, espero do fundo do coração que vocês não cometam esses erros. E se vocês conhecem outros investidores que têm essas alocações em previdência privada, principalmente aqueles que têm um pouco mais de idade, é extremamente importante arrumar a casa para ontem, tá? Esse aqui é um problema que acontece com muita constância, eu vejo isso de forma muito comum no mercado, tá? Inclusive tive reuniões recentes com diversos investidores que têm previdência nos bancos, em grandes bancos. Infelizmente tem esses problemas aí que eu trouxe para vocês, tá? E que, de novo, por favor, não cometam mais eles a partir de hoje, tá joia? Pessoal, para a gente finalizar o vídeo aqui, espero que não tenha delongado muito, espero que vocês tenham entendido a mensagem também. Eu sempre trago esse QR Code aqui no final para que você, investidor e investidora na ponta, caso queira uma opinião sem compromisso, entre em contato com a nossa equipe, entre em contato comigo, tá? Muitos de vocês aí têm o meu contato. Esse aqui é um QR Code que vocês podem entrar, um formulário rápido aqui que vocês podem preencher para contar um pouco da situação atual de vocês. E, de novo, estou aqui à disposição para realmente ajudar vocês. O intuito desse canal, o intuito de eu divulgar essa informação aqui gratuita é justamente para que vocês façam bons investimentos, tá? E que saiam justamente dessa rede que a gente principalmente vê nos bancos, tá? E para os investidores de modo geral na previdência privada, eles têm um problema nesse sentido, muito por conta da falta de informação que eu falei para vocês, né? Então, de novo, não cometam esses erros. Espero que vocês entendam a mensagem que eu trouxe para vocês hoje também, tá joia? Não esqueça novamente, pessoal, de curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas e se considerar inscrito no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.